texto diz: por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Baixa um pouquinho, por favor, obrigado. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O 18 diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, para a riqueza da glória da sua herança nos santos. Aí ele continua dizendo: a qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Aí o 21 diz: acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O 22 diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e diz: e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Aí o 23 explica melhor. O 22 diz: o qual é o seu corpo, a plenitude daquele perdão que a tudo enche em todas as coisas. Aí a gente vai para o 15 novamente. Aí o 15 vai dizer: por isso também eu tenho ouvido da fé que há entre vocês no Senhor Jesus. Paulo vai falar a respeito da fé e vai falar a respeito do amor, que são pilares. E ele vai se referir tanto à fé quanto ao amor a uma igreja que está aplicando bem tanto a fé quanto o amor para com os santos. A fé para com o Senhor Jesus e o amor para com os santos. E quando a gente começa a olhar, claro que Paulo está sendo movido por informações. Só que quando as informações chegam, elas têm o poder de encher o apóstolo Paulo, porque nesse momento Paulo está preso, é uma prisão domiciliar, eu tenho te explicado sobre isso. Só que você imagina quando uma informação chega a respeito de um lugar que você foi o construtor, aonde Paulo foi um influenciador para a igreja em Éfeso. Paulo não é o pastor de Éfeso, Paulo é o apóstolo de quem pastoreia Éfeso. Só que à medida que as informações chegam, elas motivam quem ouve. E as informações é que naquele lugar tem fé e tem amor. E que a fé e o amor tem feito com que haja um movimento entre eles, com que alguma coisa sobrenatural de fato esteja acontecendo entre eles. E o que acontece é muito verdadeiro, ao ponto de encher o coração de pessoas para dizer assim: conta para Paulo, explica para ele o que está acontecendo. Paulo nesse momento é levado por uma emoção, mas uma emoção que não dura muito tempo. A alegria do apóstolo Paulo é externada através dos versículos, você vai observar isso. E ele é tomado por essa emoção, ele se alegra com isso. Ele se alegra de fazer parte disso mesmo à distância. A única coisa que ele tem para se relacionar com essa igreja é a escrita, é uma carta. E nessa carta ele precisa deixar muito claro a essa igreja em Éfeso de que ele está feliz com tudo que chega ao ouvido dele. É claro que quando Paulo entende que tem alguma coisa dando certo,
na mente dele ele também compreende que se está dando certo, vai precisar de mais oração. E Paulo então agora vai orar por eles. E a oração do apóstolo Paulo, nesse caso, desse texto, ela vai além, talvez, daquilo que eles imaginavam, daquilo que eles esperavam como oração. Porque Paulo está feliz, Paulo está alegre, mas Paulo percebe que em meio às vitórias, daquele fluir da presença de Deus que está sobre aquele território, isso acontece conosco. Alguns lugares são celeiros, eu costumo dizer que o Brasil é um celeiro, onde pessoas saem daqui e vão ministrar no mundo todo. Mas o apóstolo Paulo também lembra quando os 70 voltam, estou conjecturando, para contar para Jesus, dizendo: Senhor, nós estamos felizes porque os espíritos se submetem ao seu nome, os coxos e paralíticos eles andam, os enfermos são curados. E Jesus deixa eles naquele momento de felicidade. Pode pegar uma cadeira aí para cada um. Naquele momento de felicidade e alegria, Jesus entende eles, sabe? Jesus compreende de fato o que eles estão vivendo. Não é um balde de água fria. Não é alguém que não está se alegrando com a notícia que chega. Muito pelo contrário, Jesus também se alegra com as informações. Mas Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: olha, não vos alegreis só por conta disso, mas vos alegreis que o vosso nome esteja rolado no livro da vida. Porque tudo isso que vocês estão vivendo já havia sido liberado para vocês. Todas essas informações que vocês estão me passando, eu sei de tudo isso, porque eu vos dei poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e para dizer que dano nenhum vos causaria. Paulo pega Jesus pega primeiro os seus discípulos e precisa prepará-los para coisas maiores, irmãos. Precisa motivá-los para coisas maiores. Jesus vai dizer: obras ainda maiores as farás. Então tem alguém que conhece, no caso de Jesus, começo, meio e fim, e que olha para o começo e diz: está bonito demais, mas vocês vão precisar terminar bem. No caso do apóstolo Paulo, ele não detém a questão do começo, do meio e do fim, a não ser pelo Espírito Santo através da vida dele. Mas o que ele tem é suficiente para mostrar para a igreja em Éfeso de que está tudo bem até aqui. E o meu objetivo é interceder por vocês. E a intercessão do apóstolo Paulo, ela vale enquanto ele está vivo, irmãos. A igreja permanece viva, a igreja permanece firme, a igreja permanece sem oscilações. A igreja entende de que agora é um tempo de passar de fase, é um tempo de uma revelação. O que significa isso? Abrir a cortina, é entender o que tem por detrás da cortina. Uma coisa é o sumo sacerdote me contar e eu entender que tem uma arca simbolizando a presença de Deus, porque eu não sei se você sabe, mas no tabernáculo o menor lugar era o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o menor lugar de toda aquela construção, de todas aquelas tendas que eram armadas e desarmadas. Os átrios, ou o átrio, era o lugar maior. O Santo dos Santos, um lugar um pouco menor que o átrio, mas o santo lugar, mas no Santo dos Santos era um ambiente pequeno. Mas mesmo nesse ambiente pequeno a gente aprende algumas coisas. No tabernáculo não havia uma iluminação. Na verdade não havia uma iluminação, mas o lugar era iluminado. Como assim, pastor? Porque o átrio era iluminado pela luz do sol, ou da lua, a claridade da lua. O santo lugar era iluminado por uma menorá que era acesa. E o santíssimo lugar era iluminado pela glória de Deus. Então nós vamos começar a ver que quando a gente trata de santo lugar, ou melhor, quando a gente trata de átrio,
o lugar do sacrifício, o santo lugar, o lugar da menorá, o lugar da mesa da propiciação, a mesa dos pães asmos, e o santíssimo lugar, o lugar da presença de Deus, o lugar da arca da nova aliança. Quando a gente entende tudo isso, nós vamos entender o tríade. O que é isso, pastor, o tríade? Nós vamos entender que o átrio simboliza um corpo, o santo lugar simboliza a alma, mas o santíssimo lugar simboliza o espírito. Ou seja, tudo aquilo que era manifestado na terra vinha de Deus através do santo dos santos, do santíssimo lugar. Por quê, pastor? Porque o ambiente era pequeno, mas tinha a mesma temperatura do céu. Como assim, pastor? Então Deus, quando desejava fazer alguma coisa, o Senhor vinha e realizava, sim, porque o santo dos santos, ele tinha a mesma temperatura do céu. E Deus então fazia, a grosso modo, é como um caminhão que sai de uma fábrica de sorvete e precisa descarregar esses sorvetes, essas caixas, mas ele só pode descarregar num ambiente com a mesma temperatura. Assim é o que Deus mostrou para eles. Agora não mais num lugar onde o véu cobre o que está do lado de dentro, mas agora através de Cristo foi descortinado. E a partir do momento que o véu se rasga de alto a baixo, sem nenhuma intervenção humana, o Senhor vira e diz assim: agora eu tenho algo contigo. Agora dentro de você existe um lugar com uma temperatura que é a mesma temperatura do céu. Quando eu estou contigo e você está comigo, algumas coisas se manifestam. Não somos muitos aqui, mas hoje eu vim para te dizer algumas coisas. Deus quer liberar coisas travadas, irmãos. Bênçãos que estavam impedidas, através de um contato. Eu já te expliquei aqui que quando Jesus vira para Pedro e diz assim: não fostes nem carne nem sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Ele está dizendo assim: o Espírito do meu Pai revelou ao teu espírito, porque aquilo que é espiritual é ligado também com o que é espiritual. Jesus estava dizendo: olha, o que houve foi uma conexão. Quando ele diz não foste nem carne nem sangue, ele está virando para Pedro e diz assim: olha, o teu corpo e a tua alma não conseguiria receber o que você recebeu hoje, mas quando o teu espírito se liga ao sagrado, automaticamente eu revelo coisas imprescindíveis. Eu libero do céu coisas imprescindíveis. Esse tempo é o tempo do jejum, é o tempo da busca, é o tempo da resposta. Esse tempo é o tempo em que o Senhor quer descortinar, quer mostrar para nós coisas jamais vistas outrora, quer nos dar sensações jamais vividas outrora, oportunidades jamais tidas, acessos jamais obtidos. E quando eu entendo o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui com a igreja em Éfeso, era como se o Espírito revelasse para eles: sabe, Paulo, eles estão muito bem, só que não o suficiente para resistir os dias maus. Dias maus vêm sobre todos, irmãos. Era como se o Espírito Santo revelasse para Paulo o que aconteceria 40 anos depois, quando na ilha de Pátimos, João receberia uma revelação ao anjo da igreja em Éfeso, e diria para ele: olha, vamos lá para a gente contextualizar como a gente está assim. A gente tem tempo aqui para junto com você, vamos entender. No capítulo de número 2 de Apocalipse, no versículo de número 1, olha o que diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz
aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Você sabe o que significa isso? Se você não sabe, eu te explico. As 7 estrelas representam os 7 anjos, os 7 pastores. Por isso aqui, a gente quando olha para isso, a gente não entende o perigo de tratar com aquele que está na mão do Senhor. Com o anjo eu trato, diz o Senhor. Então estas coisas diz que aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. O que se representa o candeeiro de ouro, pastor? A igreja. É o Senhor que anda no meio da igreja, mas tem na palma da sua mão direita os 7 estrelas, que representam o que, pastor? Os 7 anjos. Quem são esses anjos? Os líderes. Estão todos na palma da mão do Senhor. E ele continua dizendo no verso de número 2, ele diz assim: conheço as tuas obras, e eu acho isso lindo. E diz: eu conheço o teu labor, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Olha, não pode suportar homens maus. Enquanto Paulo intercedia pela igreja de Éfeso, essa igreja estava de pé. Por quê? Porque o Espírito Santo estava dizendo: se vocês não passarem para outra fase, vocês não vão, vocês vão sucumbir, vocês não vão permanecer, vocês não vão suportar. E diz: e pusestes a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Ele continua: e tens perseverança, e suportastes prova. Olha que coisa linda, por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer. Tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Você entende? Uma igreja que veio bem, uma igreja que a glória de Deus se manifestava. Por esse motivo, quando Deus quer descortinar algumas coisas na minha vida, não tem mais retorno. Por quê, pastor? Porque uma mente uma vez ampliada não volta ao seu estado normal. Porque quem já pisou no santo dos santos, no outro lugar, não sabe viver. Porque Hebreus capítulo 4, versículo 6, capítulo 6, versículo 4, mas coloca o 4, 6. O escritor aos Hebreus fala sobre isso. Capítulo 6, versículo 4 diz: é impossível, pois, aqueles que uma vez que foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomia. Quem já pisou no santo dos santos, irmãos, quem tem intimidade com Deus nunca mais é o mesmo. Quem já teve intimidade com o Senhor nunca mais é a mesma. Nunca mais. Por isso o texto diz: que me deras fosse frio ou quente. Todavia és morno. Morno, quem é o morno? Morno é quem foi quente um dia e que abdicou e agora qual é o seu estágio? É morno. O Senhor está virando para nós, está dizendo: olha, o que eu faço com vocês, o que eu tenho para a vida de vocês. Então volte às práticas das primeiras obras. É o que Jesus se revela a João em Pátimos. E nós vamos ver o apóstolo Paulo preocupado com essa igreja, dizendo: eu estou orando por vocês, porque eu sei que quando eu oro, milagres acontecem, porque eu sei que quando eu oro, o impossível se torna possível, porque eu sei o poder da oração, eu sei aonde ela pode atingir. E tem uma coisa, igreja em Éfeso, tem uma coisa que eu quero deixar na minha epístola para vocês. O que eu quero pedir para vocês não é algo para um ou para o outro, é algo para todos.
é que Deus derrame dos céus espírito de sabedoria e espírito de revelação. É que Deus pegue vocês, sabe? Aonde quer que vocês estejam, fazendo o que quer que vocês possam estar fazendo, mas pegando vocês. Se você está me assistindo, estamos ao vivo. Se você está me assistindo em casa, é te pegando aí na tua casa, não importa. É o Espírito Santo que quando te pega, quando me pega, me mostra, me demonstra, me revela. Então eu quero te pedir, em nome de Jesus, abra o teu coração para um novo tempo, para coisas novas. Para de achar que é do teu jeitinho. Saia dessa bolha, saia desse quadrado que você fez. E você está tentando conduzir e levar as coisas do teu jeito. Não é do teu jeito, nunca vai ser do teu jeito, é do jeito dele. E é por isso que algumas coisas não acontecem. Você ora, sabe o que Deus me mostra? Às vezes a revelação vem, mas ela não se cumpre. Por quê, pastor? Porque Deus olha do alto e diz assim: eles não estão prontos para receber, não estão preparados para receber. Sabe, irmãos, nós precisamos ser desses. Não podíamos aqui virar e falar assim: vamos cancelar o culto porque choveu, molhou a igreja, inundou tudo. Mas se vocês olharem para trás aí, o que vocês fizeram, o trabalho, que depois vieram outras pessoas vendendo as outras. Se vocês olharem, aqui dentro da igreja está praticamente tudo seco, já não tem água nenhuma. E é isso que Deus quer de nós, é isso que Ele quer mostrar para cada um de nós. De que passar para a próxima fase é esperar de Deus o que o Senhor tem para nós. Qual é o desejo do seu coração para as nossas vidas? É o que? É sabedoria e é revelação, irmãos. É pegar vocês, é pegar a oração do apóstolo Paulo e pegar essa oração e fazer dela uma oração modelo. Que os vossos olhos sejam olhos iluminados. Que os vossos olhos, que os olhos do vosso coração sejam olhos iluminados, capazes de ver o que ninguém vai ver, capaz de perceber o que ninguém vai perceber, capaz de dizer não, capaz de recuar, capaz de retroceder. Porque, irmãos, a gente gosta de avançar. Eu amo avançar. Eu gosto de Êxodo 14:15. Eu amo, irmãos. Eu amo o Senhor virando para Moisés e dizendo: ordene ao povo que marche, ordene ao povo que avance. Vai, Moisés, vira. Mas antes de avançar, Deus manda o povo no 14:2 retroceder. Então às vezes antes de avançar, Deus está te mandando retroceder em algumas situações. Deixa eu falar algo aqui para você que está me assistindo. Deixa eu falar algo que o Espírito me manda te dizer. Tem lugares que não é mais para você pisar. Existem pessoas que não é mais para que você ande. Passou o tempo. Não é desmerecer ninguém, pelo amor de Deus, mas é que o nível que você está, pode ser que andando com quem não tenha que andar, caminhando com quem não tenha que caminhar, você perca a essência do que Deus tem preparado para você esses dias. Deixa eu falar uma coisa: o menos é mais. É o Espírito Santo que vira para a gente e diz: você é separado, é separada. O que eu tenho contigo é diferente do que eu tenho com qualquer outra pessoa. Aqui seria o maior espetáculo da história. Para você ter uma noção, quando o Mar Vermelho se abre, esse feito se torna conhecido em alguns lugares até mais do que o nome de Jesus. Quando o rei Frederico o Grande vira para o seu fiel escudeiro Dom Argens e vira para eles assim: eu queria que você me desse uma evidência de que Deus existe. Você consegue? Dom Argens olha e diz: sim, majestade, eu consigo. A evidência que eu tenho para te dizer que Deus existe é olhar para o povo judeu. Ele está dizendo: quando eu olho todos os milagres que Deus fez através deles, quando eu olho para as grandes batalhas que foram vencidas sem que eles entrassem na guerra, quando eu olho o Senhor virando para Josafá e dizendo: nessa peleja vós não tereis que pelejar.
Quando eu olho Deus dando vitória a Davi, quando eu olho a cabeça do gigante sendo cortada por ele, quando eu olho as vitórias, meu Senhor, essa é a prova de maior evidência de que Deus existe, de que Ele é o Senhor das nossas vidas, é o Senhor da tua vida, é o meu Deus, é o nosso Senhor. Então a maior prova da existência dele é exatamente isso. Só vê onde ela vai, tá, filha? Ela está lá atrás. Só vê se tem trabalhador lá. Então essa é a maior evidência. É quando a gente olha e a gente percebe, sabe, que algumas coisas não romperam ainda porque eu não permito que elas rompam. Sabe, algumas coisas não foram ainda porque eu ainda não permiti que elas fossem. E eu fico no meandro, sabe? Sabe a palavra medíocre, ela ofende, ela é ofensiva. Mas medíocre é alguém que está na média. É alguém que está ali, ó. Não foi, não entendeu o Senhor virando para Ezequiel lá no capítulo 47, a partir do verso número 1. O Senhor dando uma revelação para ele, como profeta daquela época, mostrando para ele que algumas coisas precisavam romper, irmãos. Que agora Deus tinha um rio. Depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo. Eis que saía água debaixo do limiar do templo. Isso aqui é lindo. Águas debaixo do limiar. E aí ele diz que as águas eram para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas que vinham, ele é explicativo, vinham de baixo, não vinham de cima, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Está falando do próprio Cristo, à direita do Pai. Não está dizendo que essa água vem acima dele, está dizendo que essa água vem debaixo dele. Essa água é o próprio Cristo. E o Senhor vira nos próximos versículos, e diz o seguinte: Ele me levou pela porta do norte, me fez andar e dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. É lindo isso. Saiu aquele homem do oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, que significa 500 metros. E me fez passar pelas águas que me davam pelo tornozelo. Aí ele vai medir mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E aí vai medir mais 1000 águas, que me fez passar pela região lombar, pelos lombos. Mediu outros 1000, e já era um rio que não se podia atravessar, porque as águas haviam crescido. É Deus virando para nós e dizendo o seguinte: até quando vamos ser meninos, que não somos capazes de entender que não é qualquer lugar que te merece? Que isso, pastor? Se eu te dar algo mais pesado que isso, está preparado? Só esteja em lugar onde você é celebrado. Lugares que não te desejam não é o seu lugar. Mas nós não somos sal e luz, somos. Mas eu também não lanço pérolas aos porcos, irmãos. Quando você entende quem você é no reino, você precisa entender que não é qualquer lugar que te merece. Eu preciso estar em lugares onde a glória de Deus também estejam manifestas. Parecido com isso é a quem eu peço conselho. A quem você pede conselho? Com quem você se aconselha? Com alguém na mesma atmosfera, no mesmo nível que você, ou no nível abaixo que o teu? O que essa pessoa tem para te dizer? Absolutamente nada. Eu, como pastor, na hora de eu me aconselhar, eu vou ligar, eu vou procurar pessoas com experiências e com igrejas maiores que a nossa. Porque quando eu começo a tocar no assunto, e no meu caso, o pastor diz: já entendi. O que você está me falando é isso, isso e isso. Eu disse: é isso. Mas eu nem completei a frase. Ele diz: não precisa, porque o que você está passando hoje eu já passei lá atrás. É isso que a gente precisa entender. Que você é diferente, você é um separado, você é um ungido. E que talvez você não entendeu, que ache que não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Tudo a ver, tudo a ver.
É a glória de Deus sendo derramada no menor lugar do tabernáculo, o Santo dos Santos. É a glória de Deus que quando vem no menor lugar do nosso corpo, no lugar onde é templo do Espírito Santo. Se você olhar toda a estrutura corporal, você vai ver que o lugar que pertence ao Senhor é o menor lugar, mas é o menor lugar que pode se transformar num lugar de potencial, num lugar de mudança. Sabe por quê? Porque Ele pega qualquer ambiente pequeno e transforma em grande. Ele pega as coisas que não são e faz elas serem. É esse o Deus, irmãos. É esse o Deus que coloca na boca de pessoas. Você vê os irmãos de José vão dizer: acaso reinará tu sobre nós? Aí às vezes algumas pessoas vão liberar palavras, sabe? Você vai achar que é chacota. Não, Deus já deu a elas a visão daquilo que vai se manifestar mais à frente. E aí tu pensa assim: disseram, as pessoas já conheceram-me lá atrás, durante muito tempo. E esses dias, irmãos, eu preciso falar de experiência própria. Esses dias eu estava dizendo: Deus, fala comigo. Fala comigo. E eu abri a Bíblia. E o Senhor então: você não quer que eu fale, filho? Então se prepara. E eu falei: eu estou aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. Aí o Senhor me fez abrir em Jeremias, lá entre o capítulo 11 e o capítulo 12. Mas eu firmei os meus olhos no capítulo 12, versículo de número 1. Havia tido uma conspiração para destruírem Jeremias. E aí Jeremias continua dizendo assim: justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos perversos, e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Por que o Senhor faz isso? Planteaste-os e eles deitaram as raízes, crescem, dão fruto, tente nos lábios, mas longe no coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Aí ele começa, sabe, irmãos? Tu me conheces, tu me vês e prova o que sente o meu coração para contigo. Aí ele diz: arranque-os como ovelhas para o matadouro, destina-os para o dia da vingança. Às vezes as nossas orações são assim, orações de menino, palavras de meninos. E Deus ouve: Senhor, arranca eles, tira. E não é esse o tipo de problema não, do meu questionamento com Deus não, tá, irmãos? Não é pessoal, não é com ninguém. É bom deixar isso claro, que está sendo filmado. E aí a pessoa: esquece tudo, não é nada com ninguém. Falo isso diante do Espírito Santo aqui que me rege. Não é nada pessoal, não é nada com ninguém, não é problema, de verdade. Mas às vezes a gente vira e diz assim: mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e prova o que sente o meu coração para contigo. Então arranca-os como as ovelhas para o matador. Ei, se é ovelhas, por que tem que ser arrancadas? Destina-os para o dia da matança. Aí ele continua, não é isso? Ele vai até o versículo 4 e ele diz assim: até quando estarás de luto a terra? E se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso fim. Aí vem a resposta de Deus, não é isso? Aí o Senhor responde. E esse é o texto da sua carteirinha de membro, irmãos. Eu não sei se ainda tem esse texto. Tem. Por que esse texto é o texto da carteirinha de membros? Porque lá atrás, antes da igreja existir, eu tinha sofrido algo. E eu disse: Deus, eu preciso saber se tu está comigo. Eu preciso poder ouvir a tua voz. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu lembro que um dia lá no meu trabalho, lá na minha oficina, minha mesa era uma mesa grandona assim, na parte do escritório. Aí os meninos, foi um sábado, eles foram almoçar. O expediente já havia terminado, eles foram na rua comer. Me perguntaram: você quer que eu traga alguma coisa? Eu falei: não quero nada não. Eu não podia dizer para eles, mas aquele dia era eu e Deus.
O ambiente estava vazio, mas cheio da presença de Deus. Eu disse: Deus, fala comigo. Aí o Senhor então me levou ao capítulo 12 e começou a falar. Eu falei: Deus, é isso aí, é essa conspiração, porque algumas pessoas viraram lá atrás e disseram assim: por que ele? Por que ele? Por que ele, com tantas coisas que já viveu, com tantas coisas que já passou, por que ele? E aí Deus me respondeu: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não se sente seguro, o que farás na floresta do Jordão? Você não entendeu? Aí ele diz no 6: porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios precedem perfidamente contigo, eles mesmos te perseguem. Não, vamos tirar o 6, vamos voltar para o 5, senão não cai bem, não é o contexto aqui. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, é Deus dizendo assim: você não entendeu, eu não vou livrar ninguém, você vai precisar aprender a caminhar no meio de todos, porque eu, o Senhor, preservei no mundo espiritual um cavalo. Você pode não ganhar a corrida, mas você vai competir com os que vão a cavalo. Não é uma questão de ganhar a corrida, é questão de posicionamento. É isso que Deus quer falar conosco. É isso que o Senhor libera para as nossas vidas, em nome de Jesus. É entender que ambientes pequenos são propícios para a manifestação da glória. Melhora, pastor, melhoro. É você entender que no meio das dificuldades, no meio da gente olhar e falar: Senhor, vem mais um aluguel aí pela frente. É esse o momento da realização de milagres. Sabe por quê? Porque enquanto tudo vai muito bem e a gente paga com os pés nas costas, como diz o ditado, aonde está Deus nisso? Agora, quando a gente chega lá no final e diz: Senhor, não tínhamos condições, mas o Senhor entrou. E quando o Senhor entra, o milagre acontece. Eu achei que não daria até o último momento, mas o Senhor é aquele que cria uma prorrogação quando necessário é, que chega nos 45 do segundo tempo, porque se o tempo não acabou, é porque ainda é tempo para milagre. Você está entendendo? Então é um Deus que procede, é um Deus que faz, é um Deus que efetua milagres. É um Deus que opera milagres. É um Deus que vira e diz assim: olha, é um ambiente pequeno, mas quando descortinado, é um ambiente pequeno, mas quando você entender que dentro da Arca da Aliança tem 3 elementos, dentre os 3 tem um elemento que é o maná, que já está aí há anos sem apodrecer, porque aquilo que eu preservo, aquilo que vem do céu não apodrece. Aquilo que eu mando não apodrece, aquilo que eu mando são palavras que continuam agindo e ecoando no mundo espiritual. Ainda há manifestações, é um lugar que fica esperando por nós. E aí, irmãos, eu coloquei assim: agora eu entendi que discernimento antecede rompimento. O milagre não acontece, ou melhor, o milagre ele acontece quando você entende. Ele começa quando você entende aqui, ó. Quando você toma posse. Quando você olha e diz assim: opa. Sabe o que o Espírito diz para nós nesses dias? Vigie. Vigie nas palavras que saem da sua boca. Vigie com quem você anda. Vigie, por quê? Porque esse é o tempo de manifestação. Esse é o tempo, muitas das vezes, que nós vamos estar recolhidos. Recolhidos, pastor, recolhidos. Mas entendendo a manifestação, entendendo o amor de Deus, entendendo a presença de Deus, entendendo que o que Ele faz é bom, é agradável e é eterno. Esse é o Deus que nós servimos. Das coisas inefáveis, da presença gloriosa que se derrama sobre nós. É o Deus que o apóstolo Paulo vira e diz assim: olha, eu estou alegre com tudo isso que está acontecendo com vocês, feliz de verdade, mas o Espírito Santo me manda interceder por vocês. Eu quero poder orar por vocês. E aí a oração do apóstolo Paulo
começa a entrar numa dimensão. Deus dá a ele, sabe, que ele consiga ir além. E ele vai dizer no versículo 17: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação. Ele está virando e está dizendo: para que o Pai vos conceda. Porque a quem? A todos vocês, o espírito de sabedoria e de revelação, para que a partir desse momento vocês não sejam levados por sãs doutrinas, por ventos doutrinários, mas para que vocês possam estar fortificados, para que vocês possam resistir o dia mau, para que vocês possam permanecer firmes, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Mas o ambiente é pequeno, deixa, porque nesse ambiente pequeno Deus vai promover maravilhas. Pois quando vocês oram, milagres acontecem. Pois quando vocês se separam, manifestações dos céus vêm sobre vocês. E vêm sobre quem? Vêm sobre pessoas falíveis, imperfeitas, cheias de falhas, cheias de erros. Só que o Deus que eu creio é perfeito. Nele não houve nenhum tipo de falha. Carregou todo o pecado da humanidade, ou todo o pecado da humanidade estava sobre ele, toda a iniquidade sobre ele. Por isso ele vai montar numa jumentinha, numa entrada triunfal em Jerusalém. Jumentinha significa iniquidade, e Jesus vai entrar montado sobre a iniquidade. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Senhor. Eu queria poder destrinchar os versículos com vocês, não tem como, mas queria te dizer que para entrar no Santo dos Santos, só podia entrar uma vez por ano o sumo sacerdote, no dia do perdão, no dia em que o sumo sacerdote ia levar as orações para mais 12 meses de colheita. E aí o Senhor vem e rasga o véu, e agora estabelece com um homem o contato eterno. Estabelece conosco, dizendo para você: se você me buscar, se você orar, se você entender, se você me permitir, tudo acontece. Tudo flui. E hoje a minha oração é que Deus dê a vocês espírito de sabedoria e espírito de revelação. Tem um ditado que diz: nem tudo que reluz é ouro. Deus não precisa de ninguém para te promover. Quando Ele diz que vai fazer, considere feito, em nome de Jesus. E aí um dia eu disse: Deus, obrigado. Jeremias, no capítulo 12, no versículo 5, ele vai virar e vai dizer: eu não vou te tirar das batalhas, eu não vou ali te aliviar da cova dos leões, não. Eu não vou te aliviar da fornalha, não, pastor, não, de jeito nenhum. Eu vou te permitir passar por tudo isso, para que você entenda quem sou eu. Daniel na cova dos leões significava, para o rei Dário, a possível morte do profeta.
Para os seus inimigos, uma vitória, pois tinham certeza da morte de Daniel. Para o diabo, o freio colocado no homem que tinha o Espírito de Deus. Para Daniel, um local de oração e revelação. Para Deus, o lugar reservado para que seu profeta descansasse, e aquele lugar se tornasse o passaporte para a cadeira mais importante abaixo do rei. Quando você entende isso, tudo flui. Quando você compreende, você está dentro da cova dos leões, você diz: Senhor, no meu entender aqui é um lugar para descanso. No entender de Deus ainda vai, ou melhor, no meu entender, um lugar de oração e revelação. Um lugar de Deus, um lugar que eu reservei para você descansar. Pois os leões não têm poder sobre a sua vida, pois o inimigo não tem poder sobre você. Eu queria falar algo hoje. Você tem alguma coisa que você precisa entregar nas mãos do Senhor? Alguma coisa que você precisa colocar diante de Deus e dizer assim: Deus, eu preciso de um milagre nessa área aqui. Eu preciso que um acesso se abra, que um milagre aconteça. Mesmo aí sentadinho no teu lugar, coloca diante de Deus agora aí. Porque o Senhor vai iluminar os passos que você vai tomar. O Senhor vai iluminar e vai te dar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra sua boca. Não fique com vergonha de ninguém. Você está sentado aí, você coloca diante dele. Porque não pense você que na minha mente aqui eu não estou colocando também os desafios dessa igreja, dessa casa. Eu não estou colocando o proprietário desse imóvel nas mãos do Senhor, dizendo: Deus, toca lá, Senhor. Em nome de Jesus, incomoda, Deus, pois Tu és o Deus que incomoda. De repente você tem uma causa e você está dizendo: Deus, incomoda o juiz, Senhor. Incomoda os seus secretariados, incomoda, Senhor, incomoda pessoas a nosso favor. De repente alguém te prometeu algo, você está dizendo: Deus, incomoda, não deixa passar não, Senhor. De repente você precisa viver um milagre na tua vida financeira, na tua vida espiritual. De repente você precisa de uma cura. Então vai falando com Deus, vai dizendo: Deus, incomoda, Senhor, incomoda. Toca lá, Deus. Se você sabe qual é o lugar, se você sabe qual é a região. O que eu sei é que o proprietário desse imóvel, ele mora na Ilha do Governador. Então Deus, toma cada metro quadrado daquele lugar. Eu sei que eu não conheço o endereço, mas o Senhor conhece. O Senhor pode ir lá, o Senhor pode tocar. Deus, Tu pode encher o coração dele, para que ele venha dizer: olha, Deus me mandou eu doar isso aqui, eu abençoar vocês. Ah, meu Deus, promova milagres entre nós. Realiza a Tua vontade entre nós. De repente você tem um sonho da casa própria. Diga isso: Deus, eu creio. Eu creio. De repente você está esperando uma porta se abrir. Diga: Deus, eu creio que essa noite é noite de portas abertas. É noite de milagres. É noite onde a Tua verdade absoluta, ah, meu Deus, vai se fazer presente nos corações. Derrama, Deus. Derrama da Tua Shekinah, derrama da Tua glória, prospera. Ah, meu Deus, como um
dia eu ouvi do dono do sítio. Ele disse: quando você me conheceu, eu tinha dinheiro, mas hoje Deus me tornou próspero. Ele diz: hoje eu posso dizer que eu compro o carro que eu quero, que eu compro a casa que eu quero, que eu moro onde eu quero. Depois que eu abençoei o sítio a vocês, Deus fez maravilhas. Ah, Deus, faça isso. Vai tocando, vai determinando, vai agindo, vai operando. Hoje é noite de operação, é noite de milagre. É noite que você vai estar dizendo: eu toco nesse milagre. Diga: eu vou viver. Diga que o mês de abril começa com o primeiro dia, dizendo que é o dia da mentira, mas para nós é o dia da verdade. Diga que em abril coisas vão acontecer. Diga que você vai viver em abril o que você espera. Diga: Deus, eu espero essa porta se abrir em abril. Vai abrir, vai acontecer, em nome de Jesus. Deus está mandando te dizer: prepara uma festa, prepara uma festa. Já começa a dizer para Ele: Deus, eu vou dar um culto em ações de graças. Não é muito modelo dessa igreja, mas você vai poder dizer: Deus, eu quero poder te oferecer, Senhor, a minha adoração. Senhor, porque nós não queremos prosperar para dizer a outras pessoas que nós prosperamos, Senhor, por conta da nossa qualificação, Senhor. Nós não queremos mostrar que a igreja deu certo para mostrar para aqueles que saíram: viu, vocês saíram e a igreja não. Deus, nós queremos almas para Ti, Senhor. Nós não queremos mostrar nada para ninguém, nós só queremos ganhar almas para o Teu reino. Então, Deus, prospera os Teus filhos, abra portas, que todo impedimento caia por terra, todas as barreiras caiam por terra, e que seja dado a eles a revelação. Receba hoje sabedoria e revelação. Algo entre o Pai e você. Receba hoje, entre o Pai e você, e mais ninguém. Mais ninguém. É você e o Pai, é o Pai e você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Oh, as portas vão se abrir. Jesus, Jesus, Jesus. O milagre vai acontecer. Sair desse lugar. A visão vai se cumprir. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Amém, irmãos? Pode acender para a gente. Em nome de Jesus. Amados, o que muda a minha vida e a tua é a palavra. Não é movimento. Não é o ex que vos digo. É a palavra. É o meu norte. É a minha direção. É na palavra. E se ela diz, vale o que ela diz, não o que eu penso. Se ele te faz mais que vencedor, você é mais que vencedor. Então
Então sabe o que Deus manda eu te dizer? Continue crendo. E nesse tempo, mais do que nunca, as orações que você vai falar com o Senhor em pensamento, esse é o tempo das orações em pensamento. E Deus vai tocar, vai fazer. Em nome de Jesus.